Segundo encontro da Nova Consciência, de 19 a 23 de fevereiro de 1993, foi realizado em Campina Grande a segunda edição do Encontro da Nova Consciência. Como sempre, ele usou, na primeira edição, ocorreu no Teatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande, na segunda edição também lá, e já ampliando com outras, também com o uso de outros espaços da cidade para eventos paralelos. Antes de falar um pouco nesse vídeo de retrospecto e comemorativo e vídeos comemorativos aos 30 anos de realização dos encontros da Nova Consciência, antes de falar um pouco sobre algumas peculiaridades, né, do segundo encontro, nesse registro pessoal, a partir de minhas experiências, das experiências pessoais, que pude participar desde o seu início da sua organização, eu queria lembrar, não é, que assim que antes do segundo encontro, terminado o primeiro, houve logo meio que o trabalho continuou, né? O primeiro fato que eu desejava lembrar, resgatar. O palestrante, ou então editor da revista No Zero, Pedro Camargo, que viria a ser, a partir desse segundo Encontro da Nova Consciência, o mestre sem cerimônias do encontro do evento, o Pedro, enquanto editor da revista No Zero, pediu que pudéssemos fazer um apanhado das palestras, das discussões que foram trabalhadas no evento, e que pudéssemos mandar para que isso, municiado desse material, ele pudesse escrever uma matéria sobre o encontro da Nova Consciência. E aí isso foi logo após o término, eu acho na mesma semana, não me lembro mais, e me recordo que foi uma correria, né, para que a gente pudesse degravar as fitas e ouvir as fitas que estavam gravadas com as palestras, para transcrevermos esse material. E na época era na base da datilografia, né? Não tinha, 93 não tinha, o máximo que tinha lá na prefeitura era, e na Secretaria de Turismo, né, onde nós terminamos ficando trabalhando lá, e outros em casa, em suas casas também, as suas máquinas de escrever. Não tinha computador não, o computador já existia computador, mas não era tão fácil. Existia quando muito máquina datilográfica elétrica. E aí uma equipe que juntou, além da Iris Medeiros, a Iole Jerônimo, acho que eu me lembro a Desterro Queiroga, o Edmundo Gaudêncio, entre outros, acho que o Jorge Gomes e algumas outras pessoas, todo mundo se debruçou, nós viramos uma noite. Eu particularmente, eu me lembro que eu trabalhava num escritório de imobiliário pequenininho, e eu saí do trabalho, fui direto para lá, e a gente no outro dia eu só saí direto de lá para o trabalho de novo, e ainda voltamos à noite, eu acho que para terminar de transcrever. Cada um ficou com um material, e transcrever e enviar isso pelo correio, pro Sedex, alguma coisa, lá para o Rio de Janeiro, para o Pedro Camargo. E isso decorreu que à frente sai uma matéria de 6 páginas, duas matérias de 6 páginas, né? Isso gratuitamente, foi um presente lá da revista do Zero para o encontro, e do Pedro, né, especificamente Pedro Camargo, para saudoso Pedro Camargo, compadre, para o encontro. E eram 3 especificamente falando sobre o encontro, o que é que representava, qual era a proposta, o que havia ocorrido, e uma segunda matéria específica sobre a Pedra do Ingá, que foi no primeiro vídeo, né, eu contei um pouco da história, da aventura que foi a ida, o passeio à Pedra do Ingá. Então, acho que foi antes de começar o segundo, já começou
com esse trabalho para resgate do primeiro. E aí, durante o ano de 92, e aí a ideia que que todos nós, né, conjuntamente pensamos era assim, a gente teria que ampliar a participação, o escopo de participação de não só de organizações, grupos religiosos, as mais diversas, pudéssemos, isso era uma perspectiva que em tese ficou bem patente, né, até o interesse pelo sucesso que foi a sua primeira realização. E aí eu particularmente, no meu caso específico, fiquei muito incumbido de começar a fazer esse trabalho de ida, né, de procura aos grupos, a vários grupos, né, na verdade. E agora, claro, não fiz sozinho, né, mas eu falo que também pude contribuir nesse sentido. E aí nós chegamos à comunidade Bahá'í, que veio a participar a partir de então dessa segunda edição, anualmente e até hoje da programação. Da parte é, da parte de houveram os outros contatos com segmentos religiosos como o do Santo Daime, que aí eu vou mencionar também à frente, e o pessoal da Gnose, que tinha representação lá em Campina Grande, né, do Movimento São Maior 1VO, também eles se integraram, né, nessa segunda edição do Encontro Nova Consciência, dentre outros. Então, vários outros temas, né, passaram a ser incorporados, a temática sobre transcomunicação, que era um tema de pesquisa dentro do universo espírita, a questão da ideologia, entre outros temas, né? E aí o ano foi durante o ano e mais o segundo semestre foram para visitas, conhecer essas representações, essas lideranças, convidá-los para participar. E desde o início já começou a se estabelecer um modus operandi que ficou durante muito tempo, em que nós convidávamos a essas representações para participarem. E aí essas representações em contrapartida e a gente, enquanto organização do encontro, buscaria subsidiar a vinda de uma representação nacional ou internacional de cada um desses grupos, e ao mesmo que aí ao vir para o encontro seria de extrema importância não só para o grupo, mas para o conjunto do evento como um todo, mas ao mesmo tempo você dá uma visibilidade nacional e internacional, ao menos naqueles grupos, e se juntando a todos os outros que se somaram, uma maior divulgação da própria existência do evento. E aí a ideia era essa, que cada grupo poderia indicar uma representação nacional e internacional, e essa representação a gente conseguia trazer, e eles integrariam a programação do evento, a programação principal e as atividades paralelas que cada grupo tinha total liberdade, e aí a gente articulava conjuntamente nesse sentido para que pudesse ampliar o escopo de programações, a diversidade de programações que eram concomitantes a uma programação principal da Nova Consciência. E aí já também tivemos um primeiro problema, uma continuidade de um problema que aconteceu já no primeiro. Segmentos religiosos do cristianismo, de grupos de segmentos evangélicos, ainda no ano já no ano de 93, em que assumiu o novo prefeito de Campina Grande da época, o advogado Félix Araújo Filho, e ele assumiu a prefeitura, e a partir da sua assunção, no mês de janeiro, as lideranças desses segmentos de confissão evangélica na época, que reunia algumas igrejas lá, se reuniram, pediram reunião com o então prefeito, no sentido de apresentar uma demanda deles, que era que não realizasse, ele não permitisse a realização deste segundo encontro da Nova Consciência, porque no entender deles era um evento que era contrário a uma perspectiva, era um evento, e aí posteriormente vieram todo tipo de qualificações, né, de demoníacos, de aliados a isso. Esse processo de uma certa maneira, só se acirrou durante os eventos subsequentes.
O prefeito Félix Araújo, a quem nesse aspecto devemos muito, novamente teve uma postura concreta, consultou não só a organização do Encontro Nova Consciência, que era então estruturado pela própria prefeitura, por sua Secretaria de Turismo, com o apoio das organizações, de pessoas, da sociedade, mas não só consultou o bispo, então o saudoso bispo diocesano de Campina Grande, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, consultou, e aí decidiu, não, vai acontecer essa segunda edição e nós daremos o apoio que for necessário para que haja essa continuidade. Meus papéis caíram aqui, aí para não esquecer totalmente dos temas, de maneira que acontece então a segunda edição, já a partir desse ano, de 93, o evento que no primeiro ano aconteceu do sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, a partir do segundo ano ele já passa a ter a abertura na sexta-feira à noite, como acontece até hoje, se estendendo até a terça-feira à noite com a sua programação. Eu destacaria aí nesse ano de 93, aí nós tivemos uma primeira representação internacional que veio tratar de temática ligada à área, o segundo simpósio de terapias alternativas, né, que veio dos Estados Unidos. Tivemos a representação do budismo que veio de Roraima, tivemos era o monge, eu me perdi o nome dele aqui, do querido monge. Mas de qualquer maneira a programação desse encontro, ela está exposta, está para quem quiser pesquisar no site da Nova Consciência, que é o novaconsciência.com.br, e neles você vai ver as programações antigas, as diversas programações. Lá você vai encontrar toda a programação, todas as programações e inclusive essa programação do segundo encontro. E aí eu destaco a presença pela primeira vez assim no encontro do Alex Polari de Alverga, que era uma liderança do Santo Daime, e a partir da sua vinda, Alex Polari era paraibano, foi uma figura assim emblemática no tema da doutrina do Santo Daime no Brasil, dos precursores, né, no começo, no início, junto com outras tantas lideranças. Mas a partir da sua vinda, houve a criação da primeira igreja do Santo Daime de Campina Grande, ali da região da Morroné, o Céu do Planalto, que até hoje tem o padrinho Rômulo, querido Rômulo Azevedo, compadre Rômulo, um grande abraço, e que coordena seus trabalhos há um bom tempo, né? Tiveram outros tantos nomes, na verdade, mas aí eu destaco a presença no campo, a primeira participação Bahá'í, né, da representação Bahá'í com um evento paralelo, com uma liderança nacional que teve e retornou, na verdade, ao evento mais oficialmente enquanto Bahá'í, que foi o Marcelo Baglioni, entre outras figuras. E aí muito vinculado à minha atuação, meu vínculo, né, digamos assim, com o qual a gente se aproximou do encontro, né, que era a ufologia. Nesse segundo encontro, houve a 4ª edição do Encontro Campinense de Ufologia. Pela primeira vez organizado com uma nova configuração que congregou os membros que eram do antigo Instituto Campinense de Ufologia, junto com os membros, organizado pelo ICO, né, que era a sigla ICO, com os então membros do GEFANI, que era o Grupo de Estudos de Fenômenos Aéreos Não Identificados, o GEFANI, que se integraram ao ICO nesse ano de 93. E aí nós que disputávamos espaço no mundo ufológico paraibano pequeno, passamos a atuar juntos, né? E aí foi um evento assim primoroso, que foi esse 4º Encontro Campinense de Ufologia, no qual nós montamos uma estrutura lá no Teatro Municipal, no hall do teatro, com
telescópio, fotos, mapas, etc. Nesse sentido, eu tenho até, me lembrando aqui, de dois materiais que foram daquela época, né? É, apresentados, no caso pelo ICO, que era esse pequeno folder, né, que explicava a sua, o que era, como era a estrutura, os trabalhos, o projeto que era desenvolvido, chamado Projeto Sonda, que foi desenvolvido, isso no caso pelo ICO. E outros materiais como publicações que fazíamos, um jornalzinho, né, impresso, era um jornalzinho Contato, que era impresso, tinha o Ricardo Lima, professor Ricardo Lima, que era um dos, e Ronaldo Farias, que eram os editores, né, responsáveis por essa, a divulgação desse material, né. Eu me lembro até de uma outra matéria que eu fui buscar nos meus alfarrábios, né, que foi uma matéria comemorativa, isso aqui num jornal Diário da Borborema, que hoje não sai mais, infelizmente, mas era uma matéria que fala sobre o Encontro da Nova Consciência, o encerramento e os 10 anos da pesquisa ufológica lá no caso lá em Campina Grande na época, né? Então foram alguns dos resgates. Em tese, assim, a realização do evento ele teve uma ampliação com outras atividades paralelas, como disse, além da continuidade do Simpósio de Terapias Alternativas, a realização do primeiro encontro ligado à comunidade Bahá'í, uma realização do primeiro evento ligado ao pessoal da gnose, o encontro de ufologia, tivemos uma ampliação de muitos cursos dentro da área do simpósio, né? Exposições de arte, show, já começando com apresentações artísticas, mais apresentações artísticas. Não foi um evento bem diversificado. Puderam vir novamente, eles não deixaram de vir até, no caso dele, ele especialmente até falecer, que foi o Nemir Marien, pastor Nemir Marien, além do Pedro Camargo, que já mencionamos, figuras, o Nelson Liano Júnior, que veio, que era também editor do selo Record, lá do Rio de Janeiro, Edgardo Guerck, que era um representante da Academia da Ciência Futura, que eu me lembro da sua participação, Elade Barbosa, acho que já falecido também, entre outros tantos nomes que se somaram, né, a trupe da Nova Consciência nessa segunda edição, que teve um público ainda maior do que no primeiro. Ele já teve uma repercussão, passou a ter uma repercussão mas que extrapolou as fronteiras da Paraíba, assim, do ponto de vista de atrair pessoas, né, para a cidade. E com isso eu encerro esses breves relatos da atuação históricos, né, um pouco da Nova Consciência no seu segundo encontro, já colocando que a sua terceira realização era que a partir da sua terceira realização tem um boom imenso de crescimento. Mas isso nós conversaremos no próximo vídeo já sobre a terceira edição da Nova Consciência, que aconteceu no ano de 1994. Até uma próxima, muito obrigado a todos e a todas.